Pai querido e amado, nós te agradecemos e glorificamos pela alegria que é para nós estarmos juntos aqui, cultuando o teu nome, recebendo de ti, ó Deus, unção, instrução, direção, conselho. Por isso toma esse altar mais uma vez, toma minha vida em tuas mãos e assim glorifica o nome de Cristo Jesus, exalta Cristo Jesus aqui em nosso meio, meu Pai. Ensina-nos um pouco mais sobre o teu coração, porque a nossa intenção nessa terra é resplandecer a tua glória, como embaixadores de teu reino, representar o teu nome. Por isso nos alinha ao teu coração, aos teus passos, cerca-nos com anjos, guerreiros e ministradores, destrói toda a intenção espiritual que nos é contrária, estabelece aqui o teu trono, que o teu reino venha, que céus e terra sejam um, que tão somente, meu Pai, a tua vontade seja feita, é como nós oramos e já te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Todo pregador, nos dias das mães, ou no dia das mães, sente-se responsável por pregar uma mensagem que envolva a história de uma mãe, e conosco não é diferente. Nesse momento, na maioria das igrejas evangélicas, uma mensagem com um tema central sobre alguma mãe está sendo pregada. Maria, a mãe de Jesus, Ana, a mãe de Samuel, como lemos aqui, Isabel, a mãe de João Batista, essas sem dúvida são as campeãs de bilheteria. Mas depois de pregar por mais de 20 anos, você passa a desconfiar que pregou praticamente sobre todas as mulheres, todas as mães da Bíblia. Todavia, como as Escrituras são para nós fonte inesgotável de revelação, eu creio que a mensagem que Deus nos deu, de homenagear as mães, sintam-se homenageadas, mamães, mas principalmente a de ser profética para todos nós, pois é a palavra de Deus por si viva e eficaz. Antes de seguir, eu queria fazer uma oração pelas mães, e para isso eu quero chamar aqui ao púlpito a minha mãe, que está presente aqui na primeira fila, que gosta pouco de aparecer, que já subiu a groselha nas bochechas dela. Mas vou chamar minha mãe, representando as mães aqui nessa casa. E vou chamar a mamãe Denise, mãe espiritual, minha mãe também, que ela fala que eu sou o quinto filho dela. Essas duas mães, eu gostaria muito de orar por vocês. E vou pedir para todas as outras mães se colocarem de pé. Pai querido e amado, nós te glorificamos e nós te agradecemos pelo privilégio que é para nós podermos estar aqui, te agradecendo pelo que representa a maternidade em nossas vidas. Eu te agradeço pela minha mãe, eu te agradeço pela minha esposa, te agradeço pela forma como fui cuidado, educado, formado, por todas as intercessões que recebi de minha mãe. Te agradeço por minha esposa, por todo o amor que ela concede aos meus filhos, aos filhos espirituais nessa família. Eu quero abençoá-las como figura representativa de todas as mães nessa casa, nessa noite, por todas as mães que nos acompanham na internet, que elas recebam de Ti saúde, energia, vigor, Senhor, sabedoria, entendimento, que elas recebam de Ti, Pai, todo o amor que elas precisam para continuar amando como só as mães sabem amar.
Nós te agradecemos por ela, nós te prestamos culto e adoração por elas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada mãe que aqui está e consola cada coração que já não tem a sua mãe próxima por perto, mas ser conosco nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E amém, e amém, e amém. E como surpresa para as mamães... Cadê o Rininha e a Raquel? Vem cá, Natan, Rininha, Raquel, corre. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer essa surpresa para essas mães e consagrar o nosso filho Renan ao Senhor. Quero convidar os pastores, os presbíteros, para a gente fazer uma volta aqui, consagrar o Renan ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o Renan, ele é teu. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de amá-lo, de cuidá-lo, de educá-lo, de instruí-lo. Nós consagramos o Renan a Ti, meu Pai, para que todos os Teus propósitos se cumpram com ele nessa terra, para que o Teu nome seja glorificado, para que todas as profecias liberadas sobre a vida dele se cumpram, em nome do Senhor Jesus, que ele cresça debaixo de Tua unção, de Tua graça, debaixo da manifestação do Teu poder, do Teu Espírito Santo. É como nós oramos, desde já te agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir forte a Jesus. Parabéns. Amei a surpresa. Sem palavras, amei a surpresa. Não acho que nós encontraríamos um momento mais oportuno para consagrar o Renan ao Senhor. Amém? Personagem central desse sermão é uma mãe que teve a sua história marcada por muita dor, muito constrangimento. Trata-se de Noemi, uma mulher que teve a sua fé provada ao extremo, por perdas, por luto, uma mulher que reconheceu ter sido esvaziada por Deus, mas que por fim se transformou num reflexo para todas as gerações seguintes, do amor e do cuidado de Deus pelos seus. Dê glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 em diante. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o da sua mulher Noemi, os de seus 2 filhos Mahlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali.
E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós já usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram as suas vozes e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfá beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e os seus deuses, volta tu também para tua cunhada. Disse porém Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores irei, e onde quer que pousares ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde quer que morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto se outras coisas, que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar. Assim pois foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Elas diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Até aí. Amados, o livro de Ruth mostra como de forma infalível Deus está sempre envolvido no cuidado providencial com o seu povo, nos melhores e nos piores dos dias. Em meio a muitas histórias heróicas contadas nos dias dos juízes, uma família comum viveu um drama comum, e uma mulher chamada Noemi, uma mãe, vê o seu castelo de areia ser destruído pelas ondas, e enquanto ela luta para não perder a sua fé, para não perder a esperança, evento após evento, ela se vê esvaziada por Deus, até que por fim declara: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez voltar. É muito importante, fundamental, nós entendermos a condição inicial de Noemi. A época em que essa história acontece também é muito valorosa para nós, porque quando nós lemos o livro de Ruth, nós nos deparamos justamente com o pior dos tempos, como o próprio livro nos informa, nos dias em que julgavam os juízes. Então aqui há uma óbvia conexão com o livro que antecede o livro de Ruth, que conta a história dos juízes, e Juízes, capítulo 21, verso 25, para ilustrar a forma como as coisas aconteciam naquela sociedade, diz assim: naqueles dias cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, naqueles dias não havia um rei, não havia um governo, então cada um fazia o que achava melhor. Então os dias de Noemi eram dias difíceis, tratava-se de uma época de anarquia e de constantes rebeliões, de constantes guerras. A história dela então acontece entre
1150 antes de Cristo, quando houve uma grande seca na nação de Israel, em Israel, e ela parte de Belém de Judá, que era a sua cidade natal, onde residia, para as terras de Moabe, com o seu marido Elimeleque e os 2 filhos. O fato do palco dessa história ser Moabe é muito significativo, porque no período dos juízes, esse povo era inimigo de Israel, ele chegou a ser oprimido pelos moabitas, e isso por 18 anos. Aí Israel, ele subjuga Moabe por 80 anos, então a hostilidade marcou a relação entre esses 2 países, entre esses 2 povos, entre esses 2 territórios. Moabe é o lugar então onde ele se estabelece, em função daquela fome. O nome do marido dela era Elimeleque, muito bem podia ser Elimeleca pela bobagem que ele acaba fazendo, mas o nome dele significa Deus é rei, era um nome hebreu. Só que os nomes que ele dá para os filhos dele são nomes cananeus em vez de nomes hebreus. Então o que a gente começa a perceber com esses sinais? Se um homem sai de sua terra, se muda para uma outra terra, e nessa terra ele dá ao filho nomes cananeus e não nomes hebreus, como toda a sua descendência, isso é um sinal de que a fé pessoal desse homem estava abalada no seu próprio Deus. A verdade é que ele escolheu o seu próprio modo de conduzir a sua vida, ele fez o que ele achava melhor aos seus próprios olhos, no momento em que ele sai de Belém para habitar, para procurar ganhar sua vida entre os moabitas. Nomes naqueles dias eram de extrema importância, naquelas culturas eles revelavam a esperança e as aspirações dos pais em relação aos filhos, além de revelarem as crenças dos pais. Então esse casal, que já estava enfrentando dificuldade financeira em Belém, essa crise em Belém os afeta, então eles saem para mudar de território, principalmente pela crise financeira, para tentar algo diferente do que vinham vivendo, e eles então dão aos filhos nomes que refletem essa crise, que refletem a sua realidade. Malom, um deles, significa fraco, doentio, e Quilion significa tristeza. Então olha o nome que o casal dá aos próprios filhos. Mas apesar disso, a família aparentemente era feliz. Toda família tem suas lutas, toda família tem as suas crises, mas essa felicidade se crê pelo fato de Noemi, a matriarca, a mãe daquela família, ser temente a Deus. Ela não se curvou a falsos deuses, mas ela adorava ao Deus vivo. Elimeleque então deixa a sua terra, ele vai para Moabe. Essa fome, ela com certeza simbolizou um problema para a nação de Israel. A cidade de Belém, onde eles moravam, significa casa do pão, mas na casa do pão estava faltando pão, na casa do pão não havia pão, na casa do pão houve fome. A causa dessa fome é incerta, as teorias vão desde o clima inadequado àquela estação até o resultado de uma inabilidade política, mas a teoria mais consistente associa a fome ao juízo de Deus sobre o seu povo pela desobediência, conforme nos ensina Deuteronômio 28. Entre Belém e Moabe, algumas coisas acontecem com essa mulher na vida de Noemi, e o que nós vemos aqui é que essa família muda de rumo sem nenhuma direção divina. Essa família despreza a vontade de Deus para si, essa família não consulta a Deus sobre uma mudança geográfica, essa família esboça um desenho sem instrução divina, sem revelação divina, e aí esse homem, ele acaba enxergando que aquela fome era um motivo forte o suficiente para sua confiança em Deus ser abalada, e então ele assume o controle da situação.
Só que o que nós precisamos primeiramente entender aqui, é que nunca vai haver falta de pão na casa de pão, se essa não for a vontade do padeiro, amém? Repete isso em voz alta comigo, nunca vai haver falta de pão, na casa do pão, se essa não for a vontade do padeiro. O que eu quero dizer aqui é que nunca a fome teria alcançado Israel se essa não fosse permitida por Deus, se essa não fosse a vontade de Deus. Então em Betel, aquela família estava no centro da vontade de Deus. Eles passaram por crise, houve uma fome, mas ali eles estavam sob a revelação de Deus, era o lugar que Deus havia escolhido para que eles se estabelecessem. Então não havia no coração de Deus nenhuma intenção de mudá-los de localidade, mas Elimeleque, pela falta de fé, muda de cidade, faz essa transição tão drástica para essa família, e eles nunca, pela falta de fé, imaginariam que aquela fome pudesse estar sendo inserida em suas vidas por Deus, para levá-los a uma nova estação, para levá-los a uma experiência melhor, para levá-los a uma revelação maior. Então o que nós vemos é que não há nenhum registro de nenhuma oração sendo feita, nem por ela, nem por ele, talvez ele como cabeça o responsável, nenhuma oração que esse homem faz, e então ele muda o curso da sua história com essa mudança que ele acaba fazendo. Ele nunca ouviu de Deus como Abraão ouviu: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, para o lugar que eu vou te dar, ali você vai habitar. Ele nunca ouviu nada parecido de Deus, ele não foi enviado por Deus, ele simplesmente foi, e assim ele compromete os sonhos de Deus, ele compromete a sua própria família. Essa é uma lição para nós, porque nós estamos sujeitos às crises, mas quando há uma crise e nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, quando há uma crise e nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, nenhuma mudança geográfica vai garantir o fim dessa crise, porque você está nas mãos de Deus, amém, amados? Você está nas mãos de Deus, e o que te leva a viver uma crise ou a falta dela, não é a atmosfera econômica ou social da sua cidade, da sua nação, mas é o próprio Deus que te sustenta e te guarda. Então não é uma mudança geográfica que vai fazer a sua crise diminuir, a sua vida melhorar. Deus vai te abençoar, se você tiver fé, no lugar onde Ele mesmo te estabeleceu, e se você crê nisso, dê uma salva de palmas forte ao Senhor por isso. Agora o que ocorre é que é uma mudança geográfica fora dos planos de Deus, muda completamente a história que Deus queria escrever. Então uma mudança geográfica fora dos planos de Deus, ela muda a história que Deus quer escrever através da sua vida também, e que você, sem oração, sem direção, fazendo uma mudança como essa, pode pôr a perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que Deus é Deus da história, Deus é Deus da geografia. Você não nasceu onde nasceu por acaso, você não mora onde mora por acaso, você não tem a família que tem por acaso, mas essa foi a vontade de Deus, esse foi o desenho de Deus. Você não congrega na igreja que congrega por acaso, você não é quem é como fruto de acidentes na sua história, você foi desejado por Deus. Deus tem a sua vida em suas mãos, Deus tem a sua história em suas mãos, e o seu papel, independente da cena, é simplesmente confiar e descansar num Deus que é por mim, num Deus que é zeloso, num Deus que me ama, num Deus que conhece as suas necessidades. Elimeleque então passa por dificuldades comuns a todos naqueles dias, mas ele agiu por si mesmo. Se ele ficasse em Betel, era uma questão de tempo para sair uma próxima fornada, mas ele coloca tudo a perder pela sua precipitação, pela sua vontade de querer viver algo novo. Amados, esse é um modelo de resposta à adversidade. Para todos nós, ficar e enfrentar parece um fardo pesado demais, se comparado a toda aventura
que está envolvida no se lançar para algo novo. A maioria vê isso com muito bons olhos. É isso mesmo, abre espaço para o novo acontecer, mas se Deus não está nessa mudança, você vai por sua conta e risco. Quantos brasileiros estão hoje morando em outras nações, ilegais, muitas vezes em subempregos, porque eles deixaram de acreditar que Deus poderia abençoá-los onde eles estavam, e mudaram de país sem propósito para isso, se afastando dos seus desígnios, se afastando do seu desenho original. Quantas pessoas nessa vontade de oxigenar as suas próprias histórias, fizeram mudanças assim, sem nenhuma direção de Deus? Amém, amados? Quanta gente pôs a perder a sua história, pôs a perder o seu destino, porque saiu mudando o curso, mudando a história, mudando o que Deus estava escrevendo por conta própria. O resultado é que em pouco tempo em Moabe, Elimeleque morre, os 2 filhos tomam 2 esposas moabitas, uma orfã, outra Ruth. Eles inclusive desobedecem o mandamento de Deus, porque essa não era a vontade de Deus. Eles fogem do padrão, Deus esperava, era lei que eles casassem entre si. 10 anos após a morte de Elimeleque, os filhos também faleceram, e aí eles deixaram assim, a mãe Noemi, a Ruth e a Orfá completamente desamparadas. Diferentemente como ocorre na maioria dos países, não havia nenhuma lei para proteger a viúva, e ela e as noras ficam completamente desoladas. O que nós vemos é que essa experiência teve força suficiente para transformar o coração de uma mulher confiante em Deus no coração de uma mulher desconfiada, amarga e decepcionada com Deus. Nós aqui percebemos que essa eventualidade é forte o suficiente para plantar no coração de uma mulher de Deus uma semente de amargura. Noemi havia se mantido fiel a Deus até então, e fiel a Deus até o ponto em que a dor das perdas e o sofrimento a levam a um lugar onde ela questiona o próprio Deus, onde ela questiona a sua própria fé. Na verdade, o que acontece é que o seu coração acaba se adoecendo, porque quando você espera a ação de Deus, quando você espera a intervenção de Deus, quando você espera a resposta da oração de Deus, e ela não vem como nem quando você imagina, você acaba passando por um processo muito parecido. Todas as suas fichas estão na fé que você tem em Deus, nas promessas que Deus te fez, mas quando essa promessa não te alcança, no teu quando, no teu como, no teu onde, o teu coração está então correndo um sério risco de passar pelo mesmo processo que o coração de Noemi passou. Quando você espera, e essa espera se prolonga, o que acontece com a sua fé é que ela passa a correr o risco de ser abalada. Quantas pessoas que eu conheço que confiaram em Deus, que tinham sonhos como o nosso querido Felipe, que deu seu testemunho hoje aqui, só quero encontrar uma pessoa que eu amo, só quero ter uma família, só quero ter um casamento, mas aí o tempo passa, isso não acontece, o seu coração se enche de amargura. Outro dia escutei uma irmã dizendo, sortuda é a bela adormecida. Eu falei, por que, irmã, sortuda é a bela adormecida? Essa passou a vida inteira dormindo, acorda, já tem um príncipe maravilhoso, um castelo, já acorda rica. Coração amargurado. Aí essa mulher, sem nenhum amparo em Moabe, ela acaba escutando que em Belém já havia pão novamente, a bênção de Deus se derramou. Então ela se dispõe a retornar a Belém, só que agora ela era uma mulher viúva, agora ela era pobre, agora ela não tinha filhos, agora ela era idosa. E o choque que essa mulher acaba vivendo é um choque que muita gente vive hoje, porque é como se a fé não tivesse funcionado para ela. Quando nós passamos por histórias como essa, você tem intimamente a sensação de que a sua fé acabou falhando. E o que ocorre é que a decepção é um sentimento avassalador.
Muitas pessoas são destruídas pela decepção, muitas pessoas vivem soterradas debaixo dos escombros dos seus ressentimentos, porque o produto da expectativa frustrada é o coração endurecido, é um coração desconfiado, é uma retração da capacidade de sonhar, da capacidade de crer. O produto da expectativa frustrada, na verdade, é um olhar secretamente cínico e indisposto para tudo aquilo que represente o amor de Deus ou a bondade de Deus. O produto da expectativa frustrada é uma ferida na alma, é um sentimento de abandono. Deus se esqueceu, ou pior, Ele se lembrou, mas não fez nada a respeito, ou pior, Ele escutou meu choro, Ele escutou meu clamor, Ele escutou os meus gritos, mas Ele não fez nada, Ele me viu agonizar, Ele não respondeu a minha oração, Ele não fez nada a respeito. E com argumentos como esse, você acaba se convencendo da inutilidade da fé, e essa é a razão de muitas pessoas terem apostatado da fé. Experiências como essa levam pessoas a um lugar em que ela desacredita da fé. Então escolhe alguém bonito aí do seu lado, aponta o seu dedo para ele e diz assim: você, mais alto, você pode estar desapontado, mas precisa voltar a crer que a fé funciona, porque Deus não falha. Amém? Você crê que a fé funciona? Você crê que Deus responde orações? Você crê que há resultados para o seu ato de crer nas promessas e de crer em Deus? Aplauda forte ao Senhor por isso. A fé funciona, e independente das experiências vividas no passado, do meu tempo, do meu entendimento, a fé funciona, e a fé vai sempre funcionar. Nossa fé não produz resultados falsos, fakes, amém? Os resultados são palpáveis, são tangíveis, são de verdade. Há uns anos atrás eu estou com a babá dos nossos bebês num shopping, aí eu entrei rápido, saí antes de 15 minutos, eu sabia que eu não precisava carimbar o ticket para isso. Quando eu estou saindo na cancela, eu brinquei com ela, e eu falei: veja só o poder do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Quando eu encostei o papel, mas você não pagou, veja como Deus me honra. Coloquei o papel, virei para a cancela e falei: abra. E a cancela abriu, e ela começou a gritar: meu Deus, que unção, glória a Deus, nunca vi um negócio desse. Isso é falso, isso é fake. Nossa fé não é assim, amados. Quando nós cremos, as montanhas se movem. Quando nós cremos, os resultados chegam. Quando nós cremos, os milagres são liberados, amém? Quando nós cremos, Deus age, Deus faz, Deus responde. Glorifica o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Noemi creu, mas agora ela se sentia fracassada e derrotada. E pior do que isso, em seu coração ela desenvolveu uma raiz profunda de amargura. Ela não se vê num lugar em que ela coloca travas na sua língua, ela não escolhe palavras, ela não se censura. Sabe quando você conhece alguém que não escolhe palavras? Ele diz: eu falo o que eu acho mesmo, eu sou desse jeito, e ele acha que está te ajudando, mas na verdade está te arrebentando por dentro. Você tem que saber escolher as palavras certas, mesmo quando for exortar, mesmo quando for admoestar. Pastora Denise é mestra nisso. Um dia desses eu resolvi cortar o meu próprio cabelo. Eu tenho muitas ovelhas aqui cabeleireiras, mas era tão difícil eu sair para ir até o salão para cortar, que eu achei uma maquininha e comecei a cortar eu mesmo meu próprio cabelo. Com isso eu diminuí minhas idas ao barbeiro de 15 em 15 dias para 2 em 2 meses. Aí eu viro para ela e pergunto: amor, o que você achou? Ficou bom o meu cabelo? Ela, escolhendo palavras, responde assim: seu cabelo, no escuro ele fica bom. Falou o que eu queria com um jeitinho. O contrário disso é o meu filho Rininho. Outro dia está passando um programa na televisão falando sobre a Suécia, e os caras disseram assim: a Suécia é o melhor lugar para envelhecer. Ele fala: pai, por que você não muda para a Suécia? Machuca. Fala com amor, fala com carinho, né, Boris? Fala com cuidado.
Então as palavras dela deixam claro para suas noras que ela já não está nem mais aí para Deus, nem mais aí para a fé. Ela fala para as próprias noras voltarem para os seus lugares, porque ela considerava que a mão do Senhor estava contra ela, verso 11 a 13, sabe o termo que ela usa? O Senhor descarregou a sua mão em mim. Palavras pesadas, são palavras que carregam dor, que carregam acusação. Ela estava dizendo que ela estava sendo golpeada por Deus, ela estava dizendo que ela estava sofrendo uma ação proposital de Deus. Ele está me golpeando, Ele está lutando contra mim. Isso é sério, amados, é algo muito diferente do que nós vemos na vida de Jó. Jó, em todas as suas ponderações a respeito daquilo que lhe ocorrera, ele não pecou, ele não atribuiu a Deus falta alguma, como nos ensina Jó 1:22, só que aqui Noemi pronuncia um lamento acusando Deus de estragar sua vida cruelmente. Deus permitiu, Deus fez, Deus idealizou, Deus me feriu cruelmente, Deus estragou a minha história. Ele levou o meu marido, Ele levou os meus filhos, agora estou na condição que estou, e Ele é o exclusivo responsável pelo meu sofrimento. As palavras de Noemi no final do versículo 13 trazem consigo a ideia de que Deus era inimigo dela agora. Ela usa essa expressão, contra mim, a sua mão, era uma expressão que denotava inimizade com Deus. Quando Deus opunha a sua mão contra alguém, é porque esse era um povo inimigo, como visto em tantas vezes no Antigo Testamento. Então, aos olhos dela, Deus a atacou, como se ela fosse um inimigo. E a resposta de Noemi àquele sofrimento, na verdade, era um reconhecimento da soberania de Deus, mas já não um reconhecimento da bondade de Deus. Então, numa crise como essa, você consegue identificar a soberania de Deus. Ele deixou, Ele permitiu, Ele está no controle, mas você já não identifica a bondade de Deus, mas você já não entende o propósito de Deus. Ele é soberano, mas para mim Ele já não é bom. E o que acontece com muita gente é que você acaba reconhecendo essa soberania, mas não a bondade. Você escuta alguém dizendo Deus é bom, e por dentro você fala só se for para você, porque olha como é que está a minha vida, olha o que eu vivi, olha o que eu perdi, olha o que eu tive que passar. Você diz isso, eu creio que Ele é soberano, eu até posso confessar porque eu sou cristão e não quero passar vergonha, que Ele é bom, mas no meu íntimo, lá nas entranhas da minha alma, a minha sensação é que eu estou sendo perseguido por Deus. A minha sensação é que agora eu sou inimigo. Por que Ele está deixando tantos golpes serem desferidos contra a minha vida? Ele não ouve o meu clamor, Ele não faz nada a meu respeito. Então, em seu pensamento, Deus não havia tratado com bondade. Ela estava longe de ser convencida de que Deus é bom. Ela reconhece a bondade das noras para com ela. Ela fala que as noras são boas para ela, e isso está no texto, mas ela não fala que Deus é bom para ela. Ela cria em seu coração uma diferença entre ela e Deus. Ela tem aí um problema com Deus, ela guardou uma mágoa do seu Deus, do seu Criador. Ela culpa a Deus pelo seu estado, pela sua dor. E esse tom de acusação pode ser visto no texto inteiro. Verso 20 e 21, ela diz: não me chames Noemi. Sabe o que significa o nome Noemi? Eu vou te dizer já: não me chames Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amados, isso aqui é algo muito sério. Ela numa declaração dela, de 20 a 21, ela disse: não me chames Noemi, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chameis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então, em 2 versículos, ela usou 2 vezes o nome Todo-Poderoso e o nome 2 vezes o Senhor. No original, ela acaba mencionando 2 nomes de Deus, a fim de tirar algumas conclusões sobre Deus e a sua provisão. Então, o primeiro nome que ela usa é El Shaddai, que faz referência ao poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, ela tinha essa convicção
Deus tem poder sobre a minha vida, mas Ele usou esse poder para tornar minha vida amarga, sem brilho, sem sentido. Então, para ela usar o poder contra ela era algo inadmissível, era um mal terrível, ela se vê como inimiga. Só que o outro termo que ela usa, e isso é importante, porque as palavras que saem dos seus lábios têm poder, amém? Mesmo cheia de amargura, mesmo absurdamente revoltada, o segundo termo que ela usa é sobre um Deus pactual. Ela usa o termo Yahvé, e Yahvé, na verdade, evoca a ideia de que Deus libera bênçãos ou maldições conforme obediência ou desobediência, ou seja, ela lembra que Ele tem um Deus de aliança. Então ela cita que esse Deus de aliança não escolheu abençoá-la, só que ela cita que Ele era um Deus de aliança, amém? Você pode estar na pior luta da sua vida e da sua história, você nunca pode negar que o seu Deus é um Deus de aliança. Você pode estar passando por sentimentos que traem as suas convicções, você pode estar questionando todos os desdobramentos da sua vida nos últimos anos, mas você nunca vai deixar de declarar que você serve a um Deus de aliança. Ele é Yahvé, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de aliança, Ele é Deus de aliança. Os meus sentimentos agora podem estar me convencendo de que Ele não se importou. A minha cabeça, os meus pensamentos, a minha imaginação me pega muitos golpes. Hoje eu estou mais vulnerável, eu até acredito que Ele não quis ouvir a minha oração, mas eu nunca vou negar que Ele é um Deus de aliança, eu nunca vou negar que Ele é um Deus fiel à sua aliança. E essa pequena declaração que exige ali o máximo da fé que ela podia dar naquele momento, é o ponto de transição para a sua vida e para a sua história. O fato, amados, é que essa mulher lançou toda a sua expectativa em Deus, e com o tempo essa amargura brotou nesse coração. Há pessoas que entendam que ela não errou, que ela só foi sincera, foi uma demonstração legítima de honestidade, só que em momento nenhum você vê Noemi dirigindo uma oração a Deus. Então, na verdade, ela ficou de mal de Deus, ela se fechou para o seu relacionamento com Deus, ela se isolou em si mesma, ela se apartou da chance que ela tinha de buscar a Deus em oração. Então nós vemos muitos lamentos na Bíblia, em Salmos, no livro de Lamentações, só que todos eles são orações dedicadas a Deus. Noemi não orou em momento nenhum. Antes, ela se limitou a se queixar de Deus para suas noras, numa clara demonstração de amargura, de ira embutida em seu coração. A palavra amargura vem do grego pícria, que significa ira, aspereza, descontentamento, e ela é resultado de uma frustração causada por ira, por inveja. Então, amargura, amados, é uma arma do diabo para destruir famílias, para destruir igrejas, para destruir a sua vida, para destruir casamentos, para destruir relacionamentos. Amargura, na verdade, ela não destrói só você, mas ela destrói o seu testemunho, e ela destrói outros que estão ao seu redor, ela contamina outros, porque Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, porque alguém que tem amargura no seu coração, ele contamina outras pessoas. Não há nada mais triste do que você se aproximar de alguém que está afetado por uma raiz de amargura. As palavras dessa pessoa só vão reproduzir aquilo que está em seu coração. Essa pessoa, se você escuta muito a conversinha dela, essa pessoa acaba te contaminando, ela acaba mexendo com os seus sentimentos, com a sua alegria, com a sua convicção. A amargura é um veneno do inferno, porque a amargura age como um câncer. A amargura trabalha sorrateira nas profundezas, escondidas no seu organismo espiritual, e somente lá na frente, as suas metástases, que você começa a perceber a aparição, a evidência dessa doença em palavras, em pensamentos, em ações amargas. Então as ações de Noemi agora, as palavras de Noemi, fazem com que as noras escutem dela que era melhor voltar para os povos dela e para os deuses dela. Ela disse no verso 15: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volta você também.
Olha as palavras dessa mulher. Ela na verdade está dizendo: já que não funcionou para mim, já que o meu Deus não funcionou, tenta lá o Deus de vocês. Amados, isso é muito sério, porque na hora da dor, na hora da dificuldade, você aceita qualquer coisa que te apresentem dizendo que alivia. Amém? Uma pessoa que está sofrendo, se qualquer um chega e diz para ela que tem um remédio, ela pede pelo menos experimentar, porque ela já está destruída mesmo. Outro dia eu fiz um teste em casa. Eu ganhei de aniversário uma pedra, escrito fé, de peso para papel. E a nossa secretária em casa estava com muita dor nas costas. E eu pensando nessa pregação, falei: vou fazer um laboratório aqui. Ela pegou aquela pedrinha, reclamando das dores nas costas para guardar. Ela falou: o que é isso aqui? Eu falei: essa pedra, ela tem poderes medicinais. Você está com dor nas costas, você só precisa cheirar essa pedra, mas tem que dar uma boa cafungada, e não pode fazer isso muitas vezes, senão dá overdose. Você só precisa cheirar algumas vezes. E virei as costas e fiquei espiando. O que você acha que ela fez? Por quê? Porque na hora da dor você quer alívio, na hora da dor, se todo mundo for ter um remédio, você quer tomar, sim ou não? Se alguém apresenta alguma novidade que vá melhorar a sua vida, você vai prestar atenção. Ontem, sabadão, fui fazer uma sauna no clube para relaxar. Sauna é coisa de velho, tá cheio de velho lá se trocando. Aí eu estou ouvindo a conversa de 2 velhos no corredor de cá e mais uns 3 velhos no meu corredor aqui, dividido por armários. E um velho tomou a atenção de todos, dizendo assim: descobriu um remédio maravilhoso, eu estou ótimo depois que eu comecei a tomar esse remédio, eu estou mais disposto. Vocês sabem que eu estou namorando, porque velho conta mentira demais, né? Vocês sabem que eu estou namorando aquela moça, ela estava exigindo mais do que eu podia dar, mas agora com esse remédio eu estou cheio de energia, eu estou cheio de saúde. E nessa, uns 2 velhinhos do meu lado aqui, um já pega caneta e lápis esperando ele falar o nome do remédio, e outro já com o celular, que remédio que é esse? Anota o nome dele aí. Aí ele continua falando: esse remédio é tão bom, esse remédio mudou minha vida, minha memória está uma maravilha, eu não esqueço de mais nada. O nome do remédio é... como é que é o nome do remédio? Me deu branco. Mas e os 2 desse lado achei que ele tinha achado uma coisa boa para a gente. Por quê? Porque se alguém falar: vem cá que melhora, muita gente quer, muita gente vai atrás. Amém, amados? E a fé não funciona assim. A fé te leva a um relacionamento com Deus, como resultado disso você vai ver a sua vida melhorada, mas ela não vem te apresentando facilidades. Você não pode se achegar a Deus porque você quer uma vida melhor, você vai se chegar a Deus porque Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Amém, amados? Aplauda forte ao Senhor Jesus por isso. Quando é que essa amargura nasce? Ela nasce num sentimento de injustiça. Quando é que alguém com um coração puro, reto e temente a Deus se transforma em alguém com um coração tão endurecido e tão descrente? A raiz de amargura sempre vai nascer num sentimento de injustiça. Aquele que faz tudo errado e sofre as consequências disso, ele não se preocupa muito, porque ele sabe que ele merecia. Mas aquele que escolhe a coisa certa e procura fazer o melhor, quando ele sofre algo assim: Deus, eu fiz o meu melhor, eu fiz a minha parte, a minha vida é tua. Quando alguém vive algo assim, a sensação é: eu não merecia, essa não pode ser a recompensa da minha fé, isso não faz sentido. É exatamente nessas afirmações que a amargura entra. Você pode estar amargurado hoje com Deus exatamente por não ter o discernimento correto do que você está vivendo. Você pode estar amargurado com Deus e você pode estar amargurado com pessoas agora, e você identificar essa amargura é essencial para que ela seja eliminada, e você então dê espaço para a restauração, dê espaço para o perdão. Do contrário, você vai todos os dias se levantar tendo que usar maquiagem para aparentar uma espiritualidade que você não está vivendo.
Porque dentro de você ou tem amargura ou tem amor, não dá para coabitar, não dá para coexistir amargura e amor dentro de um ser, amém? Ou eu amo ou eu estou cheio de amargura. Do contrário, eu vou ter que usar maquiagem. Você sabia que existem níveis de maquiagem? E quanto mais arrebentado você está, e quanto mais precisa mostrar espiritualidade, mais você se maqueia. Isso acontece muito com um pregador, com um líder, pastor que tem influência sobre a igreja. Ele está em cacos, mas ele não pode aparentar, então ele se maqueia, ele tem que mostrar algo que ele já não está vivendo. Níveis de maquiagem. Às vezes você tem que usar uma maquiagem normal, às vezes tem que usar maquiagem nível Bozo, nível Patati Patatá, nível vocalista do Kiss, nível Coringa do Batman. Quanto mais difícil a situação, mais maquiagem você vai precisar. Tem gente que para sair de casa é 2 kg de pó de arroz, 3 kg de farinha mãe benta e tinta latex, para aparentar uma coisa que já não vive faz tempo. Por quê? Porque a amargura vai inundar o teu coração com sentimentos negativos. Ela vai te evitar, ela vai te levar a evitar e a ignorar pessoas. Ela vai te levar a desejar o fracasso e o infortúnio de outros. Só que você tem que entender que o mal que você deseja para o próximo é o mal que se volta contra você. Ela te leva a imaginar diálogos com a pessoa que te feriu, e nesses diálogos você humilha essa pessoa, você coloca a pessoa no lugar que ela está. Sua mente não para, você vira escravo daquele sentimento de vingança, você fica aprisionado àquilo, você não perde uma oportunidade de difamar aquele alguém, como Noemi não estava perdendo a oportunidade de difamar o próprio Deus. E se você permite que essa semente amarga germine no seu coração, no seu espírito, você vai ser afetado por essa semente, você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar o seu discurso. Sua família vai sofrer, seu cônjuge vai sofrer, seus liderados vão sofrer, seus filhos vão sofrer, outros vão ser contaminados por sua causa, talvez alguns já tenham sido infectados. Por quê? Porque líderes amargurados produzem liderados amargos, cônjuges amargurados produzem casamentos amargos, pais amargurados criam filhos amargos destroem as suas famílias. Então não se engane, quando a amargura cria raiz, corações, lares e até igrejas podem ser destruídos. Qual que era a esperança de Noemi? Ela faz uma oraçãozinha, uma oração que pode com muito esforço ser identificada em uma das suas declarações. Ela ainda reconhece que ele era um Deus de aliança, então ela tem ainda esperança, e esperança é traduzida como tikvá, uma palavra hebraica que significa expectativa, algo desejado, previsto ansiosamente. Ela vem do verbo gavá, que significa olhar esperançosamente numa direção particular. Então eu tenho uma solução para o teu problema, eu tenho uma direção para te dar, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. No lugar em que você se encontra, você precisa olhar esperançosamente numa direção que Deus te mostrar. Ah, tudo bem, eu ainda tenho esse restinho de fé, mas para onde é que eu vou olhar? Primeiro olha para o alto e saiba que há um Deus que está no controle dessa situação. Segundo, olhe ao redor e perceba que você está cercado de pessoas que te amam, que você está cercado de pessoas que se importam com você, que você não está sozinho, porque quando nós nos enchemos de amargura, nós deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que nós temos das pessoas que se dedicam a nós. Então o amor transforma o vazio da solidão numa plenitude de alegria. Quer se levantar do lugar onde você estacionou, quer sair dessa cova, olha para Deus, olha para o amor que você vem recebendo daqueles que oram por você, intercedem por você, insistem em te ajudar, em estar do seu lado. E saiba que a hora que você olhar para frente e entender que há futuro depois do golpe que você levou, você pode crer num Deus que transforma tragédias em bênçãos, maldição em bênçãos, e ela passa a viver um tempo em que o seu destino depende tão somente de Deus. Amém? Você tem essa opção, você tem essa escolha. Agora, para acabar, por que Deus nos esvazia? Pergunta para o seu vizinho, por que Deus nos esvazia? Porque o termo que ela usa é: Deus me esvaziou, eu saí cheia, mas agora eu voltei vazia. Por que Deus me esvaziou? E por que Deus nos esvazia? Realmente, essa afirmação é verdadeira.
Deus soberano permite eventos que esvaziam Noemi. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ela ali era alvo de uma palavra que só veio a ser registrada nos dias do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, mas a intenção de Deus é sempre o bem, a intenção de Deus é sempre o melhor para nós. Só que no momento da amargura, da dor, da decepção, da tristeza, do não de Deus, ela não conseguia perceber nada diferente dessa dor, ela nunca imaginou que dali Deus pudesse fazer brotar uma flor. Só que Isaías 61:3 diz que Ele tem para nós beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então declare em voz alta: Deus tem para mim beleza em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. E aplauda forte ao Senhor se você crê. Deus quer estampar um sorriso no seu rosto, Deus quer te ver feliz, Deus te criou para ser feliz, agora Ele te esvazia de você mesmo para que Ele mesmo possa te encher. Por que Deus me esvazia? Deus está te esvaziando para que Ele mesmo possa te encher. O restante do livro de Ruth se concentra no modo como Deus visitou Noemi, como Deus a tratou com doçura, com bondade, a despeito daquela amargura dirigida a ele. O verso 6 introduz o conceito de que Deus se lembrou. Então se dispôs ela com suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então o Senhor vai se lembrar. Amém, amados? O tempo de crise precisa existir, há propósitos nisso, mas o Senhor se lembra do seu clamor, o Senhor se lembra dos seus filhos, o Senhor se lembra da sua oração, e o Senhor se lembrou de Noemi. Diz para o seu vizinho: Deus se lembra de mim, Deus se lembra das minhas necessidades, Deus se lembra dos meus planos, Deus se lembra da minha necessidade de resposta de oração. Ele não tem amnésia, nada foge ao controle dele, ele tem tudo bem programado na história que está escrevendo sobre a sua vida. E se isso aconteceu e for permitido, é porque há um propósito muito mais profundo aí. E o teu trabalho agora não é perguntar por quê, o teu trabalho agora é perguntar: Pai, como o seu nome vai ser glorificado através dessa situação que eu estou vivendo? E se você crê, aplauda ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quando Noemi volta para Belém, ela é incrivelmente surpreendida pela graça de Deus, pela graça de Deus, e esse tem que ser o teu ponto de apoio a partir do agora, do hoje. No verso 3 do capítulo 2, nós vemos que Noemi chegou em Belém, e ela pediu para Ruth ir pegar espigas no campo de Boaz. E aí, por casualidade, ela entrou na parte do campo que pertencia a esse homem chamado Boaz, que sem ela saber, pertencia à família do marido dela. Então perceba o desfecho dessa história e entenda o grande amor de Deus por nós. Nada acontece por casualidade numa vida governada por Deus, num mundo governado por Deus. E as formas como as palavras aparecem aqui no hebraico sugerem a existência de um plano adjacente ao acidental, ou seja, um propósito para aquilo tudo. Então o que Deus faz? Deus permite que ela volte a Belém. Chegado em Belém está ela e Ruth, Noemi e Ruth. Ruth, a gente não pode morrer de fome, a gente está aqui passando necessidade, vai lá e pega algumas espigas que você encontrar, traz alguma comidinha para a gente, pede lá esse favor para o dono do campo. Mas na verdade Deus conduz Ruth até o lugar em que a sorte das duas seria completamente transformada. Então pense que nesse exato momento, você pode não estar entendendo nada, você pode estar achando que está indo pedir favor para alguém, você está se sentindo até humilhado por isso, mas Deus está te conduzindo a um lugar onde a tua sorte será mudada.
Deus está te conduzindo até um lugar em que você será estabelecido. Deus está te guiando em meio às lutas e às dificuldades. Deus está te levando até o ponto em que você recebe a sua herança. Deus está te levando a um lugar de restauração. Então levanta suas mãos ao céu e declare: Deus está me levando em direção à minha herança. Deus está me levando ao meu lugar de restauração. Aleluia, aplauda forte ao teu Deus, porque Ele é santo, porque Ele escuta o teu clamor, porque a fé em Deus não falha. Noemi participa de tudo que Ruth recebe e colhe ali, então ela é provida por Deus, Deus a sustenta, e nisso ela vê o amor de Deus. Só que aí acontece de haver o resgate, inclusive da propriedade do seu marido falecido. Como é que isso funcionava? Se o marido morre, você pode ter o direito, na verdade você tem o direito como mulher, do irmão do marido casar com você e te gerar filhos, para que esse marido não tenha a memória dele esquecida. E além disso, as terras que você perdeu, você pode, um parente próximo, um resgatador, se apresentar para comprar essas terras, para que essas terras não saiam da família. Essas terras precisam ser vendidas e comercializadas pelo preço que foram. Então pensa numa família em crise, você vendeu tudo muito barato, era um momento de aperto, você perdeu o marido, mas agora o resgatador chega, ele pode comprar pelo valor que foi vendido as suas propriedades, trazer de volta para resgatar a sua herança. Na verdade, Boaz era esse parente próximo, ele tinha o direito não só de casar com a Ruth, mas de resgatar aquelas propriedades. E sabe quem Boaz representa? Boaz representa Jesus Cristo, nosso Redentor. Sabe quem Noemi representa? Noemi representa Israel. Sabe quem Ruth representa? Ruth representa a igreja, os cristãos, porque se nós virarmos para o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, e declararmos: seu Deus é o meu Deus, para onde Ele for nós iremos. Se nós mostrarmos a Deus a fidelidade que Ruth mostrou a Noemi, então Jesus, o nosso resgatador, Ele vem para resgatar a nossa história, para restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido. E o final dessa história é maravilhoso, porque essa é uma história muito curta, muito pequena, são só 4 capítulos, mas é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, porque Deus restaura a sorte dessa senhora, dessa viúva, de maneira tal que ela não só tem o seu sustento, as suas terras, Ruth acaba casando com Boaz, mas eles acabam tendo um filho. Diga: Deus sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. E o que acontece é que esse resgatador se casa com aquela Ruth, para cuidar dela e para suscitar uma descendência. Ruth foi casada então com Malom. O irmão dele que deveria casar com ela era Quilion, só que ele também morreu. Essa lei chamava lei do levirato. E aí o que acontece era que o próximo na lista não quis casar com Ruth, e o próximo depois dele era Boaz. Então Deus conduz essa mulher, Deus sincroniza os eventos, o tempo e o espaço, para levar Ruth ao campo do homem que ia ser usado por Deus para restaurar completamente a sorte de Noemi. E aí eles têm um filho. Aquela criança não era uma criança qualquer. Ruth 4,17 diz: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Diziam que o filho era de Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Sabe quem que é Obed, amados? O texto diz: esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então essa mulher que creu em Deus, que começou a sua história temendo e crendo em Deus, passa por tanto sofrimento, por tanta dor, passa por tanto desapontamento, por tanta revolta, mas ela sabe que Deus é um Deus de pacto, que Deus é um Deus de aliança, e isso é o suficiente para que Deus venha e se prove a ela como um Deus de aliança, que cumpre as suas promessas. Ela não só é resgatada, restaurada, cuidada, provida, mas ela se transforma, amados, simplesmente na avó do rei Davi. O rei Davi,
o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, só foi gerado porque Deus usou essa mulher para dar a ela a glória da segunda casa, que foi maior do que a primeira. Amém? Quando ela chega no ponto de esvaziamento completo, ela fala: troca o meu nome agora vai significar Mara, que é a amargura. Ninguém me chama mais de Noemi, eu não tenho mais nada a ver com o meu nome original, me chamem de Mara. Essa mulher que quis trocar o nome porque achou que o destino dela a partir de então seria sofrimento e dor, essa mulher é tão abençoada por Deus, a ponto de entrar na genealogia de Jesus Cristo. Você procura na genealogia de Jesus, está lá o nome dela, Noemi, está lá o nome de Ruth, porque elas creram num Deus de aliança, e esse Deus as vindicou, esse Deus as abençoou, esse Deus as honrou, assim como vai honrar a tua vida. Se nesse momento você se agarrar a Deus, se você fizer de Deus o seu escudo, a sua fortaleza, a sua fé depositada em Deus não será em vão. Pode não ser como e quando, pode não ser onde você sonhou, mas a fé em Deus vai te revelar um Deus que te ama e um Deus que é fiel à aliança que nós temos com Ele. Por isso não desista se os seus olhos estão vendo exatamente o contrário, exatamente o oposto àquilo que a promessa de Deus te garante. Espere o fim, espere o final, porque Deus é fiel àquilo que está escrito. Aplauda ao Senhor com todo o teu coração, porque Ele é Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Todos nós aqui estamos sujeitos a dores, a sofrimento, a luto, a perdas, a enfermidades, a traições, a ataques espirituais, a decepções e tantas outras aflições previstas por Jesus nessa estrada. A grande questão é: como é que você vai reagir a essa situação dolorosa que te sobrevém? Você consegue enxergar essa situação como parte do plano de Deus? Você reconhece a soberania de Deus sobre esses eventos, mas você consegue também reconhecer a bondade de Deus ainda? Você é sensível você é sensível à verdade que tudo está agindo segundo o propósito de Deus? Os teus olhos estão abertos para a verdade que Deus está fazendo algo bom, exatamente quando você está se sentindo desamparado e envergonhado. Isso é muito importante, porque foi exatamente aí que Noemi falhou. Se você reconhece a soberania de Deus sobre as eventualidades da sua vida, sem enxergar a sua bondade, a sua compreensão sobre Deus, a sua compreensão a respeito dos atos de Deus, sempre será equivocada. Eu saí inteira, mas o Senhor me trouxe para casa vazia. Por que Deus está me esvaziando? Por que me esvaziou? O que vem agora? Porque Ele não me desenhou para a amargura, Ele não me criou para o sofrimento, Ele não me criou para a dor. Tem que haver um propósito nisso. O que vem agora? Esse na verdade é um retrato do filho pródigo. Ele sai com tudo que tem, mas ele volta vazio. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus me disse que haveria uma pessoa que chegou na igreja dizendo: eu preciso de um sinal, e eu vou voltar a me consagrar a Deus, eu vou me consertar com Deus, eu vou voltar a andar com Deus, se Ele falar sobre o filho pródigo. Deus me levou a citar esse texto aqui só porque Ele escutou a tua oração. Ele quer te salvar porque você pertence a Ele. Não faz sentido, depois de tudo que você viveu, o seu coração agora estar tão cheio de amargura e decepção. Deus escolheu essa noite para te resgatar. Por isso, se esse é você pediu esse sinal, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Há muitas pessoas aqui que estão sendo esvaziadas por Deus, mas eu quero te exortar a olhar para o fim. Vem à frente só quem orou: Senhor, eu estou desviado
E eu só vou me consertar contigo se eu ouvir ele falar do filho pródigo. Eu só quero essa pessoa aqui na frente. Amém. Amém. Nesse exato momento, o amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. As suas feridas estão sendo curadas. Deus vai restaurar a sua sorte. Você não consegue entender como, nem por onde, porque ao teu redor só há adversidade. Mas o amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida nessa noite. E Deus está te dizendo que Ele é bom. E que você precisa voltar a acreditar na bondade de Deus. Você confiou em Deus com todo o seu coração. Mas Ele não respondeu às suas orações como você imaginou. Houve perda, houve dor, houve sofrimento. E o seu coração endureceu. Mas essa é a noite que Deus escolheu para te resgatar, para te trazer de volta e para te dizer: filha, eu te amo. Tua história está em minhas mãos. A tua fé e a tua dedicação não terão sido em vão. Eu digo basta. Sua sorte começa a ser restaurada. Há pessoas que estão entre nós. O seu coração está petrificado pela amargura. O amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. E essa amargura vai sair como uma água suja do seu interior. Deus está lavando o seu coração. Você vai liberar perdão para as pessoas que te feriram. Você vai liberar perdão para as pessoas que te ofenderam. Porque senão a sua vida não vai andar e você vai sofrer reveses. Porque aquele que não perdoa não pode ser perdoado. E você tem pessoas ainda que você, só de lembrar te faz mal. Só de escutar o nome te faz mal. E Deus está te dizendo: perdoa. Entrega nas minhas mãos. Libera perdão. Ele é a tua justiça, Ele é o teu juiz. Há pessoas que estão aqui e que sofrem porque casaram em Cristo, mas foram traídas e passaram por divórcio. Deus está te dizendo que assim como foi com Noemi, será contigo. Você se acomodou à ideia de que tua vida daqui para frente será vazia, de que você será sozinho, sozinha, e vai ter que se preparar para muito sofrimento. Mas Deus está te dizendo que a tua fé, no simples fato em que Ele é um Deus de aliança, é o suficiente para que Ele restaure a sua sorte. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai honrar a sua fé e o seu posicionamento, porque você creu, você buscou, você quis, mas houve repúdio, houve traição, e a outra parte não se interessou em restaurar essa relação como ela precisava ser restaurada. Deus está te dizendo que Ele te visita nessa noite para mudar a tua história. Vocês que estão aqui à frente, recebam esse bálsamo, recebam o perdão, recebam o refrigério, sejam restaurados pela graça de Deus que agora alcança os seus corações. A igreja dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Antes que vocês se movam dos seus lugares, eu vou pedir para os nossos presbíteros orarem por suas vidas antes de vocês voltarem. Enquanto isso, curve seus olhos mais uma vez, estamos terminando. Você que está aqui, veio como visitante, entendeu que escutou o que precisava escutar, porque Deus é soberano, te trouxe hoje, e você ouviu o que Ele queria que você ouvisse. Só que de alguma forma, esse entendimento te leva ao ponto em que você percebe que já viveu tempo demais sem Deus, tempo demais longe do seu Criador, tempo demais distante de Deus, e isso fez com que a vida
te esvaziasse muitas vezes, mas nunca houve um propósito para isso. Você nunca entendeu porque foi esvaziado, mas nessa noite Deus te revela que Ele te esvaziou para poder te encher. Porque se não tivesse te esvaziado, você nunca estaria aqui hoje. Ele te esvaziou para poder te encher. Então, ainda que você seja um visitante aqui hoje, ainda que você esteja nos visitando, se você com toda a tua fé e com todo o teu coração, espontaneamente, quer entregar a sua vida a Deus, onde quer que você esteja, levante a tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração por você, principalmente se você estiver nos visitando. Eu entendo, na minha vida, muitas peças que faltam se encaixar, eu tenho muitas questões, eu tenho muitas interrogações, eu tenho muitas perguntas sem respostas, mas hoje eu sei que todo esvaziamento tem que necessariamente me levar a um lugar onde Deus vem para me preencher, e hoje eu quero ser cheio, hoje eu quero ser cheio, hoje eu quero ser cheio de Deus, hoje eu quero ser cheio do Espírito, hoje eu quero dar sentido para toda a dor, para todo o sofrimento vivido, hoje eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus. Se você levantou a sua mão, onde quer que você esteja, se coloque de pé, eu quero fazer uma oração pela sua vida, e mesmo não tendo levantado a sua mão, se é o teu desejo, se coloque de pé, eu quero orar por você. Se coloque de pé, eu desejo, eu quero, é a minha verdade, é a minha história, é a minha noite, eu serei resgatado, eu serei transformado, haverá um sentido, haverá um propósito, eu vou entender esse propósito. Deus me esvaziou, mas eu preciso agora ser cheio. Levante suas mãos aos céus, e você que está de pé, feche teus olhos, olhe para Cristo e declare assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu coloco a minha vida nas suas mãos, eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu declaro que a partir de hoje, Tu és o meu Deus. Eu te peço, Senhor, dá sentido à minha vida. Vem me remir. Vem me lavar. Vem me santificar. Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua justificação. E eu hoje me levanto para declarar que eu nunca mais vou me afastar de ti. Vou me afastar da fé. A minha fé é tua. O meu futuro é teu. O meu destino é teu. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos por essas vidas. Nós te agradecemos porque aqui há histórias prestes a serem transformadas, vidas sendo resgatadas. É para isso que o noivo veio. É para isso que Jesus morreu na cruz. Por isso, põe esses nomes no livro da vida, escreve esses nomes e livra-os de todo mal, de toda tentativa satânica de roubar essa semente. Antes os abençoa para a glória e honra de teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda forte ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu bendito nome. Aleluia. Vocês que fizeram essa oração, me faz só um favor, me deixa o nome com uma dessas pessoas com pranchetas, que é a chance que nós temos de te ajudar, te pastorear, te discipular. Vamos todos nos colocar de pé. Agora levante as suas duas mãos aos céus. E declara em voz alta: Senhor, eu entendo o teu controle e a tua soberania, mas eu também entendo a tua bondade. Então hoje, eu me agarro com toda a minha fé na verdade de que o teu amor não falha. Eu te peço perdão por todas as vezes que saí de Belém para morar em Moabe, por todas as vezes que eu desconfiei do teu melhor e fiz a minha vontade, fiz do meu jeito e só colhi morte como resultado de desobediência. Nessa noite eu me posiciono diante do teu altar, eu clamo pela tua misericórdia e eu te peço, Senhor, dá sentido para esse vazio, porque se o Senhor me esvaziou e tem me esvaziado, é porque quer me encher. Não permita, Pai, que eu crie raízes em Moabe,
que eu sinta a morte em Moabe. Não me permita chegar a esse ponto, porque hoje eu declaro, como Noemi, eu quero voltar a Belém, eu quero voltar à presença de Deus, porque eu sei que há pão na casa de pão, e é esse pão que vai me sustentar. Eu te peço perdão, Pai, pelo afastamento, pela dureza do coração, pela incredulidade, pela desconfiança, pelo medo. Hoje, Senhor, eu me lanço mais uma vez pela fé, declarando que eu descanso, eu escolho descansar, e eu escolho confiar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Deus me esvaziou, é porque Ele quer me encher, e eu te glorifico por isso, Pai. Dê um glória a Deus bem forte, uma salva de palmas ao Senhor por isso. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele esvazia porque Ele quer te encher, e assim como foi com Noemi, será contigo também. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado e declare comigo em voz alta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para um tempo de restauração, de resgate, de restituição. Você vai entender os propósitos, você vai ter respostas, você vai conhecer os porquês, porque o teu Redentor vive e nada na tua vida acontece por acaso. Vá debaixo dessa graça, dessa promessa e dessa unção. O Senhor te consola, o Senhor te conforta, o Senhor te anima, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço forte na pessoa que está ao seu lado. Abençoe essa vida. Diga: eu te amo em Jesus. Glória a Deus.